O telefone tocou durante o jantar de domingo, com uma tigela fumegante de pozole caseiro sobre a mesa, e o rosto do meu marido empalideceu como se tivesse visto um fantasma ao olhar o identificador de chamadas. Eu não deveria ouvir a voz do outro lado da linha pelo viva-voz. Javier, quando você vem? Você prometeu que contaria a ele hoje à noite que vai morar comigo amanhã. 5 anos de casamento ruíram em 15 segundos, revelando uma vida dupla da qual eu nunca suspeitava. O que aconteceu em seguida transformou não apenas meu coração partido, mas minha compreensão completa de quem eu deveria ser. Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está lendo isso e, se esta história tocar sua alma, não deixe de seguir nosso canal, porque amanhã temos algo muito especial reservado para você. O copo de água de hibisco se espatifou contra a parede da nossa sala de jantar e o líquido vermelho escorreu pelo carpete bege como sangue. Não fui eu quem o jogou. Foi Sofia, minha enteada de 15 anos. Seu rosto estava contorcido por uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Você prometeu que nunca a machucaria, gritou ela para o pai, Javier, que permanecia imóvel à cabeceira da mesa de mogno, com o celular ainda na mão, agora em silêncio mortal. Sentei-me, estranhamente calmo, como se observasse a cena de fora do meu corpo. O pozole que eu havia passado horas preparando esfriava nos pratos de cerâmica de Talavera que compramos em Puebla. O irmão mais novo de Sofia, Emiliano, de apenas 12 anos, olhava para o colo dele, os ombros curvados, como se quisesse desaparecer. O relógio de pêndulo no corredor tiquetaqueava cada segundo com uma precisão insuportável, contando o tempo daquela nova e impensável realidade. Clara, eu posso explicar, disse Javier finalmente, com a voz firme e controlada, a mesma que usava ao negociar contratos como um dos arquitetos mais respeitados de Guadalajara. A mesma voz que me conquistou há 5 anos em uma festa beneficente no Hospício Cabanhas, a voz em que agora eu percebia que nunca havia confiado inteiramente. O nome dela é Verônica, disse eu baixinho, juntando fragmentos de informação que eu havia coletado involuntariamente durante meses. Ela é a corretora de imóveis que nos mostrou a casa de veraneio em Puerto Vallarta, aquela que você disse que era muito insistente, aquela que continuou ligando para falar sobre outros imóveis mesmo depois de termos recusado. Os olhos de Javier se arregalaram ligeiramente, a única confirmação de que eu precisava. Mesmo agora, ele estava calculando, avaliando o quanto eu sabia, planejando sua defesa. Por quanto tempo? Perguntei, com a voz ainda estranhamente calma. Mãe, vamos! Disse Sofia, agora de pé ao meu lado, sua fúria inicial se transformando em uma determinação mais dura. Embora fosse filha do primeiro casamento de Javier, ela e eu tínhamos forjado um vínculo mais profundo do que eu jamais imaginei quando me casei com o pai dela. Você não precisa ouvir isso agora. Mas eu precisava ouvir. Precisava entender o quão completamente eu havia sido enganado. 8 meses, disse Javier, finalmente colocando o telefone na mesa. Não foi planejado, Clara. Essas coisas acontecem em casamentos. Se você tivesse sido mais presente, mais compreensiva com as pressões do projeto do shopping em Zapopan... Não ouse, Sofia interrompeu com a voz trêmula. Não ouse culpá-la pelas suas decisões. Emiliano finalmente olhou para cima, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Você vai nos deixar, pai? A pergunta pairou no ar, trazendo uma clareza devastadora. Não era apenas uma aventura. Foi Javier desmantelando nossa família pedaço por pedaço, mas mantendo uma fachada perfeita. Eu ia te contar hoje à noite depois do jantar, disse Javier, olhando para mim, não para o filho. Aluguei um apartamento em Colônia Americana. Verônica e eu vamos tentar construir algo real. Algo real? Como se a vida que construímos juntos tivesse sido apenas um ensaio, um rascunho a ser descartado. Olhei ao redor da sala de jantar, para os móveis de madeira entalhada que compramos em Tlaquepaque, as fotos de família emolduradas nas paredes, os filhos que criamos naquela casa colonial restaurada no centro de Guadalajara, que passamos 2 anos reformando.
Cada canto continha evidências do que eu pensava ser nossa vida em comum. Agora eu a via como realmente era. Uma gaiola lindamente projetada para me manter ocupada enquanto Javier perseguia o que realmente queria. Quando você planejava se mudar? Perguntei, surpresa com a natureza prática da minha pergunta enquanto meu coração se despedaçava. Amanhã, ele admitiu, com pelo menos a decência de parecer desconfortável. Já empacotei a maior parte do que preciso. Eu ia falar com todos hoje à noite, explicar como isso não muda o quanto eu me importo com eles. Amanhã? Repeti, a palavra finalmente quebrando minha compostura. Você planejou tudo com tanto cuidado, não é? Enquanto eu organizava o projeto de ciências do Emiliano, participava dos torneios de debate da Sofia, gerenciava a reforma da casa e cuidava da minha carreira, o que você estava fazendo? Comprando móveis com ela, planejando sua nova vida? Clara, seja razoável. Essas coisas são complicadas. Não, eu disse, finalmente me levantando. Isso não é complicado. É muito, muito simples. Com uma calma deliberada, caminhei até o aparador onde estava minha bolsa. Peguei minha carteira e meu celular e entreguei a ele a bolsa de grife, um presente de Javier no nosso último aniversário. Você se esqueceu de levar isso, eu disse. Tenho certeza de que Verônica apreciaria um presente tão atencioso para a casa nova dela. Seu rosto corou de raiva. Você está sendo infantil. Precisamos discutir isso racionalmente. Como você planejou racionalmente abandonar sua família? Ou como você decidiu racionalmente que sua namorada ligasse durante o jantar para pressioná-lo a revelar seus planos? Minha voz ainda estava firme, embora eu sentisse algo crescendo dentro de mim. Não apenas raiva ou mágoa, mas algo mais, algo que parecia estranhamente com liberdade. Mãe, disse Sofia gentilmente, colocando a mão no meu braço. Vamos lá para cima. Não precisamos fazer isso agora. Olhei para aquela jovem, não minha filha biológica, mas uma parte tão intensa do meu coração, e depois para Emiliano, ainda chorando silenciosamente à mesa. Eles já haviam perdido a mãe quando a primeira esposa de Javier morreu de câncer, 7 anos atrás. Agora, viam o pai escolher a própria felicidade em detrimento da deles mais uma vez. Você tem razão, disse eu a Sofia. Então me virei para Javier. Não precisamos fazer isso agora. Na verdade, não precisamos fazer isso de jeito nenhum. Você já tomou sua decisão, e isso não requer a minha opinião. Clara, você deveria ir embora hoje à noite, continuei, as palavras se formando com uma clareza surpreendente. Por que esperar até amanhã? Verônica está claramente ansiosa para começar uma nova vida juntos. Esta é a minha casa também, começou ele, seu instinto de arquiteto emergindo mesmo naquele momento. Sim, assenti. E resolveremos isso da maneira adequada pelos canais legais. Mas esta noite você deve ir com a mulher que escolheu. As crianças e eu precisamos de espaço para processar essa traição sem ver você arrumar suas abotoaduras e perfume. Algo no meu tom deve ter finalmente rompido sua autoconsciência, porque Javier se levantou, alisando a camisa sob medida com um gesto automático. Eu nunca quis machucar ninguém, disse ele, olhando de um para o outro. Às vezes as pessoas se distanciam. Às vezes, conexões inesperadas surgem. Elas vão entender eventualmente. Não, não vamos, disse Sofia com firmeza. E nem a família da mamãe, nem seus colegas, nem os sócios do seu escritório que têm cláusulas de moralidade em seus contratos. Ou a juíza Ramírez quando descobrir que seu arquiteto favorito lida com sua vida pessoal com tanta integridade. Javier empalideceu ligeiramente. Minha enteada claramente herdara sua mente estratégica e não tinha medo de usá-la. Não vamos fazer ameaças, disse ela baixinho. Não há necessidade de isso ficar feio. A risada que me escapou soou estranha até para os meus próprios ouvidos. Ficou feio no momento em que você decidiu perseguir outra mulher enquanto mantinha a ficção do nosso casamento. Ficou feio quando você conspirou para abandonar seus filhos junto com sua esposa. Não vou abandoná-los, protestou ele. Vamos resolver a guarda, as visitas. Guarde isso para os advogados, interrompi.
Esta noite, por favor, vá embora. Por um momento, pensei que ela fosse continuar discutindo, mas então seu celular vibrou com uma mensagem. Verônica, sem dúvida, se perguntando por que seu plano tinha dado errado. Ela olhou para o celular e assentiu uma vez. Vou pegar algumas coisas, disse ela, indo em direção às escadas. Sofia, vá com seu pai, eu disse baixinho. Certifique-se de que ele leve apenas o que lhe pertence. Ela assentiu, apertando minha mão rapidamente antes de seguir Javier escada acima. Emiliano e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Então ele perguntou baixinho: o que vai acontecer conosco agora? A pergunta interrompeu meu choque, lembrando-me de que, embora meu casamento pudesse ter acabado, minhas responsabilidades não. Essas crianças, que me aceitaram como madrasta, que me acolheram em suas vidas depois de perderem a mãe, precisavam de estabilidade agora mais do que nunca. Nós ficamos juntos, eu disse com firmeza. Nós nos adaptamos. Nós seguimos em frente. Mas esta é a casa do papai, disse Emiliano. Ele a comprou antes de conhecer você. Outra verdade que eu havia convenientemente ignorado. Como Javier havia permanecido no controle da nossa segurança mais básica, insistindo que manter a casa em seu nome simplificava nossas finanças. Então encontraremos um novo lar, eu disse, a ideia tomando forma enquanto eu falava. Um que seja nosso, que escolhamos juntos. Emiliano pareceu hesitante. Podemos pagar isso só com o seu salário do museu? A pergunta destacou outro aspecto da vida que eu havia aceitado. Como eu havia deixado minha carreira como curadora no Museu de Arte de Guadalajara se tornar secundária, aceitando um emprego de meio período para acomodar a agenda exigente de Javier e as necessidades das crianças. Como eu havia me tornado financeiramente dependente, apesar da minha educação e experiência. Vamos resolver isso, prometi, embora não tivesse ideia de como. O que eu sabia era que a mulher que eu havia sido antes daquele momento, a esposa complacente, a anfitriã perfeita, a madrasta que nunca me perturbava, já estava desaparecendo. Em seu lugar, alguém novo estava emergindo. Alguém que eu ainda não reconhecia, mas sentia a necessidade de me tornar. Lá em cima, gavetas se abriam e fechavam. Vozes murmuravam. A infraestrutura da nossa família estava sendo desmantelada, item por item. Peguei a mão de Emiliano. Este não é o fim, disse-lhe. É apenas o começo de algo diferente. Eu não sabia então quão proféticas aquelas palavras se provariam, nem como o desenrolar da minha vida cuidadosamente construída me levaria a descobertas que transformariam não apenas as minhas circunstâncias, mas todo o meu senso de quem eu era e do que eu era capaz de me tornar. Preparar e contar esta história nos levou muito tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, voltando à história. A casa ficou cavernosa depois que Javier foi embora. Sua presença, ou melhor, sua ausência, parecia ressoar nos cômodos como um eco persistente. Sofia e Emiliano finalmente adormeceram por volta da meia-noite, aconchegados na cama de Sofia, como costumavam fazer quando crianças durante tempestades. Cobri-os com um cobertor extra e me refugiei no quarto de hóspedes, incapaz de encarar o quarto principal com sua cama king size e o aroma persistente do perfume de Javier. O sono me escapou completamente. Em vez disso, me vi catalogando mentalmente a progressão do meu casamento. Como conheci Javier em um evento beneficente no Museu de Arte, onde ele representava um grande doador. Como fiquei encantada com seu conhecimento da arte vice-real mexicana. Como ele me cortejou cuidadosamente, parecendo entender exatamente o que atrairia uma curadora de 32 anos, que priorizava sua carreira em detrimento de relacionamentos. Fiquei tão lisonjeada com sua consideração, tão comovida com sua aparente necessidade de ajuda com seus filhos enlutados, que quando ele me pediu em casamento depois de apenas 6 meses, ignorei os avisos de amigos que achavam que era cedo demais. Quando ele sugeriu que eu reduzisse meu horário no museu para criar um ambiente familiar mais estável para Sofia e Emiliano, convenci-me de que era a escolha certa. Uma chance de fazer a diferença na vida de 2 crianças que já haviam sofrido uma perda profunda. Agora, olhando para o teto desconhecido do quarto de hóspedes,
Eu me perguntava o quanto do nosso relacionamento havia sido calculado por ele. Teria ele procurado especificamente alguém para assumir as responsabilidades que a mãe de seus filhos havia deixado para trás? Teria sido eu selecionada mais por minhas qualidades de cuidadora do que por ser amada por mim mesma? As perguntas giravam sem solução, até que o amanhecer pintou o quarto de um dourado pálido. Levantei-me, joguei água fria no rosto e fui para a cozinha preparar o café da manhã antes que as crianças acordassem. A rotina parecia uma tábua de salvação no caos. Medir grãos de café, bater ovos, torrar pão doce. Ações simples que exigiam concentração suficiente para silenciar o rugido em minha mente. Enquanto trabalhava, notei coisas que havia ignorado antes. Como a cozinha havia sido projetada principalmente para impressionar os convidados, em vez de funcionar com eficiência para quem estava realmente cozinhando. Como os eletrodomésticos caros que Javier insistira em comprar eram mais uma questão de status do que de utilidade. Como até mesmo a localização da casa no exclusivo bairro de Colônia Providência priorizava a imagem profissional de Javier em detrimento das necessidades diárias da nossa família. Você está fazendo café da manhã? A voz de Sofia da porta me assustou. Ela ainda usava as roupas do dia anterior, os longos cabelos escuros emaranhados de um sono agitado. Força do hábito, respondi, empurrando uma caneca de café para ela. Aos 15 anos, eu já era um apreciador de café dedicado, algo que Javier desaprovava, mas não tive coragem de proibir. Achei que você estaria encolhida na cama chorando, disse ele, pegando a caneca com um aceno de gratidão. Foi o que aconteceu quando a mamãe morreu. O papai não saiu da cama por 3 dias. A simples comparação entre o luto de Javier pela primeira esposa e a minha reação à sua traição foi profundamente reveladora. Não porque eu sentisse menos dor, mas porque dentro de mim vivia um instinto de seguir em frente que nem mesmo esse choque conseguiu deter completamente. Acho que ainda estou em choque, admiti, colocando os ovos num prato. O choro provavelmente virá mais tarde. Ela assentiu, estranhamente solene. O Emiliano finalmente adormeceu por volta das 4. Ele ficava perguntando se era culpa dele de alguma forma. Meu coração apertou. Nada disso é culpa dele, nem sua. Nem sua, acrescentou Sofia, enfaticamente. Papai sempre foi egoísta. Mamãe costumava dizer que ele amava a ideia de família mais do que a realidade dela. A percepção da primeira esposa de Javier, uma mulher que eu nunca tinha conhecido, mas cuja ausência moldara nossa casa de inúmeras maneiras, parecia uma peça de quebra-cabeça que eu só agora estava reconhecendo. Sua mãe parece ter sido muito sábia, eu disse cuidadosamente. A expressão de Sofia se suavizou. Acho que ela teria gostado de você. Ela não teria gostado do jeito que o papai te tratou. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou com o toque característico que eu havia atribuído à minha irmã mais nova, Lucia. Hesitei, sem estar pronta para explicar a revelação da noite anterior a alguém fora da nossa casa. Você deveria atender, insistiu Sofia. Você vai precisar da sua família agora. Da minha família. O conceito parecia estranho depois de 5 anos de desconexão gradual da minha vida antes de Javier. Eu havia mantido contato básico com a família e amigos próximos, mas percebi, com um sobressalto, que havia parado de confiar neles, parado de compartilhar os detalhes íntimos da minha vida. Se esse isolamento havia sido deliberado por parte de Javier, ou simplesmente um subproduto do meu papel cada vez mais exigente em sua casa, o resultado foi o mesmo. Quando eu mais precisava de apoio, sentia-me insegura de como obtê-lo. Atendi o telefone. Clara, graças a Deus! Ouvi a voz de Lucia, ofegante e preocupada. Estou ligando desde ontem à noite. Por que você não atendeu? Como você soube? Perguntei, ignorando a pergunta dela. Houve uma pausa. Sabe o quê? Estou ligando porque a mamãe caiu ontem. Ela está bem, só torceu o pulso, mas devido à osteoporose, o médico quis ser cauteloso. Nossa mãe, outro relacionamento que sofreu com as restrições do meu casamento. Javier a achava difícil e invasiva,
reduzindo gradualmente nossas visitas de semanais para mensais, e depois apenas nos feriados. Sinto muito pela mamãe, eu disse, com uma preocupação genuína misturada ao alívio por Lucia ainda não saber da minha implosão conjugal. Eu deveria ir vê-la. Isso seria ótimo, mas espera. O que houve? Você parece estranha. Encontrei o olhar encorajador de Sofia do outro lado do balcão da cozinha e tomei uma decisão. O Javier foi embora ontem. Ele está tendo um caso. Foi morar com ela. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que pensei que tínhamos desligado. Então, vou para lá agora mesmo. Não discutam. Lucia, vocês não precisam... Chego em 40 minutos. Ela interrompeu e desligou. Sofia deu um leve sorriso. Sua irmã parece ser alguém que faz as coisas acontecerem. É mesmo. Assenti, sentindo uma pontada de esperança. Ela também é alguém que nunca gostou do Javier e está esperando há 5 anos para dizer: eu avisei. Ótimo, disse Sofia com firmeza. Precisamos de pessoas do nosso lado que tenham percebido desde o início. O simples nós em sua declaração me fez chorar pela primeira vez desde que o telefone de Javier tocou durante o jantar. Sofia estava se incluindo no meu canto, recuperando nossa conexão, apesar da traição do pai. A constatação foi reconfortante e assustadora. Aquela adolescente contava comigo para permanecer em sua vida, para permanecer uma figura maternal, mesmo com a dissolução da minha ligação legal com ela. Sofia, comecei cuidadosamente. Você sabe que não importa o que aconteça com o divórcio, eu ainda considero você e Emiliano minha família. Isso não vai mudar. Ela pousou a xícara de café com precisão deliberada. Os amigos advogados do papai vão tentar nos manter longe de você. Eles vão dizer que você não tem direitos legais sobre nós. A avaliação direta, tão característica de sua compreensão precoce dos assuntos adultos, me atingiu como um golpe físico. Ela tinha razão, claro. Aos olhos da lei, eu não era nada para aquelas crianças que ajudei a criar por 5 anos. Javier poderia me excluir completamente da vida delas se quisesse, e considerando suas ações recentes, tal crueldade parecia perfeitamente possível. Vamos dar um jeito, eu disse, tentando demonstrar mais confiança do que sentia. Já demos um jeito, ela respondeu, tirando um pedaço de papel dobrado do bolso. Emiliano e eu ficamos acordados ontem à noite fazendo um plano. Sabemos as senhas do papai para tudo. O e-mail, as contas de investimento, até o Venmo secreto que ele usa para pagar por coisas que não quer que apareçam nos extratos. Olhei para ela, alarmada tanto com a informação, quanto com o que ela planejava fazer com ela. Sofia, nós não podemos... Não vamos fazer nada ilegal, ela me assegurou rapidamente. Mas vamos garantir que ele não consiga se livrar de você. Você é nossa mãe agora, e não vamos deixar que ele tire isso de nós também. O tom ferozmente protetor em sua voz, aquela criança se preparando para defender um adulto que deveria protegê-la, quebrou algo dentro de mim. As lágrimas finalmente vieram, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu pegava a mão dela por cima do balcão. Eu amo vocês duas tanto, consegui dizer em meio a elas. Mas esta não é uma batalha sua. Seu trabalho agora é ser adolescente, deixar os adultos lidarem com os problemas dos adultos. Ela me olhou com o olhar penetrante do pai, mas sem a frieza dele. Sem ofensa, Clara. Mas você deixou o papai cuidar de tudo por 5 anos, e veja onde isso nos levou. A avaliação foi brutal, mas justa. Eu havia abdicado de muitas decisões, aceitado muitas limitações, tudo em nome de fazer uma família recomposta funcionar. A constatação foi humilhante, mas também esclarecedora. Se eu quisesse manter meu relacionamento com essas crianças, precisaria lutar por ele, não apenas legalmente, mas me tornando alguém mais forte e independente do que a mulher que Javier havia escolhido justamente por sua maleabilidade. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Lucia chegou ainda mais cedo do que o prometido. Sofia deslizou do banquinho. Vou abrir, disse ela, e ver como está o Emiliano.
Você deveria falar com a sua irmã a sós primeiro. Quando ela saiu, enxuguei rapidamente as lágrimas e endireitei os ombros. Uma resposta automática à chegada de visitas que parecia absurda naquelas circunstâncias. Momentos depois, Lucia irrompeu na cozinha. Minha irmã mais nova, com 1,5 metro de altura e cheia de pura determinação, os cabelos cacheados escapando de um rabo de cavalo apressado, o uniforme de enfermeira sugerindo que ela tinha vindo direto do plantão noturno. Ela me olhou uma vez e abriu os braços. Entrei em seu abraço e senti algo em mim relaxar. Uma tensão que eu carregava não apenas da noite passada, mas por anos. Que merda de absoluto! Murmurou ele contra o meu cabelo. Vou matá-lo. Apesar de tudo, ri. Um som quebrado, mas genuíno. Entre na fila atrás da Sofia. Ela já está tramando sua ruína. Lúcia se afastou para me olhar, com a expressão séria. Quero ouvir tudo. Mas primeiro, você está bem? Bem mesmo? A pergunta era simples, mas profunda. Eu estava bem? A mulher que eu tinha sido ontem, a esposa do Javier, a madrasta das crianças, a curadora de meio período e dona de casa em tempo integral? Aquela mulher não estava nada bem. Ela tinha sido destruída por um telefonema e suas consequências. Mas, sob os escombros, algo mais se agitava, uma versão de mim mesma que eu havia enterrado tão fundo que quase me esqueci da sua existência. Uma versão de mim mesma que eu havia deixado de lado para me encaixar na vida que Javier havia projetado. Não, respondi honestamente. Não estou bem, mas acho que vou ficar. Lúcia assentiu, entendendo a diferença. Então vamos trabalhar, disse ela, arregaçando as mangas com sua eficiência característica. Primeiro trocamos as fechaduras. Depois ligamos para o amigo advogado de divórcio da mamãe. Depois disso, descobrimos exatamente o que aquele homem estava escondendo, porque garanto que ele é mais do que apenas uma namorada. Pela primeira vez desde que o telefone de Javier tocou durante o jantar em família, senti uma sensação de possibilidade em vez de apenas perda. Uma porta se abrindo onde antes havia uma parede. O caminho à frente era incerto e, sem dúvida, difícil, mas era meu para determinar. Nosso, corrigi silenciosamente, pensando em Sofia e Emiliano lá em cima, já traçando estratégias para continuarmos uma família apesar do abandono de Javier. Certo, concordei, imitando o tom resoluto da minha irmã. Vamos trabalhar. À tarde, nossa casa colonial em Colônia Providência havia se transformado em um centro de comando improvisado. Lucia havia chamado reforços, nossa irmã do meio, Mariana, que por acaso era contadora, e seu marido, Diego, advogado imobiliário. Eles chegaram com laptops, blocos de notas e a determinação estampada no rosto. Não acredito que não venho a esta casa há mais de 1 ano, comentou Mariana, olhando ao redor da sala de jantar formal onde estávamos reunidos. Ela não acrescentou o que todos sabíamos, que sua última visita terminara com Javier fazendo comentários cortantes sobre seu estilo de vida modesto, até que ele foi embora cedo, em lágrimas. Javier estava sempre ocupado quando sugeria reuniões familiares, eu disse, a desculpa soando vazia até para mim. Mariana me lançou um olhar que equilibrava simpatia e ceticismo. Essa é uma interpretação. Diego abriu vários documentos sobre a mesa de centro antiga. Primeiro, precisamos entender qual é a sua posição legal. A casa está exclusivamente em nome de Javier. Assenti, o constrangimento me queimando. Ele a comprou antes de nos casarmos. Quando sugeri adicionar meu nome depois do casamento, ele disse que complicaria as coisas desnecessariamente. Claro que ele disse isso, murmurou Lúcia. E suas finanças? Perguntou Mariana gentilmente. Contas conjuntas, contas separadas, quem cuidou do pagamento das contas? Uma conta conjunta para despesas domésticas, expliquei. Deposito meu salário do museu lá. Javier transfere dinheiro mensalmente para as contas principais, que ele paga. Ele tem contas separadas para suas despesas pessoais, investimentos, esse tipo de coisa. Mariana e Diego trocaram olhares que comunicavam volumes. Ela abriu seu laptop.
Vamos ver exatamente com o que estamos trabalhando. Enquanto Mariana começava a analisar os registros financeiros aos quais tinha acesso, Diego expôs as realidades jurídicas da minha situação. As notícias não eram animadoras. Como madrasta sem acordos formais de adoção, eu não tinha direitos legais sobre Sofia e Emiliano. A casa pertencia integralmente a Javier. Jalisco, sendo um estado com distribuição equitativa, oferecia alguma proteção para os bens conjugais. Mas determinar o que se qualificava seria complexo. Sei que isso parece sério, disse Diego notando minha expressão. Mas estamos nos precipitando ao reunir informações agora. Javier não me parece alguém que planejou que sua farsa fosse exposta dessa forma. Ele pode ter cometido erros. Como se tivesse sido convocado pela nossa sessão de estratégia, meu telefone tocou com o número do Javier. Todos ficaram em silêncio enquanto eu atendia, colocando no viva voz. Clara! Sua voz soou, suave e controlada como sempre. Precisamos conversar sobre os detalhes práticos. Amanhã mandarei alguém para buscar o resto das minhas coisas. Também gostaria de falar com a Sofia e o Emiliano. Eles não estão disponíveis agora, respondi, surpresa com a firmeza na minha voz. São meus filhos, disse ele, com uma ponta de irritação transparecendo em seu comportamento profissional. Tenho o direito de falar com eles. Tem, sim. Quando estiverem prontos. Ainda estão processando sua decisão de morar com sua namorada sem aviso prévio. Seu suspiro foi audível, o som de alguém se apresentando como a parte razoável lidando com uma oposição irracional. Clara, entendo que você esteja chateada, mas precisamos lidar com isso com maturidade. Falei com meu advogado esta manhã. Ele entrará em contato com você para discutir os termos do acordo. Acho que você os achará generosos, contanto que consigamos manter isso amigável. A manipulação familiar, a ameaça implícita envolta em razoabilidade, desencadeou algo inesperado em mim. Não medo ou aquiescência, mas clareza. Também consultei um advogado. Respondi, acenando para Diego. E prefiro que toda a comunicação passe pelos canais legais apropriados de agora em diante. Uma pausa. Você já contratou um advogado? Isso parece prematuro e desnecessariamente contencioso. Tão prematuro quanto alugar um apartamento com sua namorada enquanto ainda casado, retruquei. E tão contencioso quanto planejar deixar sua família com um dia de aviso prévio. Outra pausa, mais longa desta vez. Quando ele voltou a falar, sua voz estava mais dura. Vejo que você está determinado a dificultar isso. Isso é decepcionante, mas não surpreendente. Vou pedir ao meu advogado que entre em contato com o seu imediatamente. A ligação terminou abruptamente. Lucia apertou minha mão. Isso, disse ela com uma satisfação sombria. Foi o som de um homem percebendo que não está controlando a narrativa. Antes que eu pudesse responder, Sofia apareceu na porta, Emiliano meio escondido atrás dela. Os dois claramente estavam ouvindo. Papai também ligou para nós, disse Sofia. Ele deixou mensagens de voz dizendo o quanto nos ama e como essa mudança é difícil para todos. Eles retornaram à ligação? Perguntei, tomando cuidado para manter o tom neutro. Eu não queria colocar as crianças no meio do nosso conflito, quaisquer que fossem meus sentimentos em relação a Javier. Emiliano balançou a cabeça. Não queremos falar com ele ainda. Isso é compreensível, assegurei. Levem o tempo que precisarem. Mariana ergueu os olhos da tela, preocupada. Clara, as crianças podem nos dar alguns minutos? Tem algo aqui que você deveria analisar em particular primeiro. Os olhos de Sofia se estreitaram. Se for sobre o papai, nós merecemos saber. Já perdemos uma mãe para a morte e outro pai para o egoísmo dele, interrompeu ela com veemência. Eles não vão mais nos proteger da verdade. Não funciona. Suas palavras pairaram no ar, desafiando o instinto adulto de proteger as crianças das duras realidades. Olhei para Emiliano, mais quieto, mas não menos afetado, e reconheci que eles já haviam sofrido mais perdas do que muitos adultos. Talvez a transparência, tratada com compaixão, fosse a maior bondade. Você tem razão, admiti.
mas alguns detalhes financeiros e jurídicos podem ser desnecessários. Não são desnecessários se afetam onde moramos e quem cuida de nós, disse Emiliano, com uma convicção inesperada em sua voz suave. Mariana suspirou e virou o laptop para que todos pudéssemos ver a tela. Tenho examinado os extratos bancários aos quais você tem acesso, Clara. Há um padrão de grandes saques da conta conjunta, dinheiro que você pensava que ia para despesas domésticas e para a educação dos filhos. Quanto? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Mais de 3,5 milhões de pesos nos últimos 18 meses, respondeu ela sombria. Com base no momento desses saques e no que você nos contou sobre o início do caso de Javier, ele vem financiando sua nova vida com os fundos da nossa família. A constatação me atingiu como água gelada nas veias. Sofia se aproximou, estudando a tela por cima do ombro de Mariana. É o dinheiro do seguro de vida da mamãe, certo? O dinheiro que deveria ser para a nossa faculdade. Mariana ergueu os olhos bruscamente. Que seguro de vida? Quando a mamãe morreu, explicou Sofia, com a voz cuidadosamente controlada. Ela deixou uma apólice de seguro específica para a nossa educação. O papai disse que tinha investido para nós. Às vezes, vinham extratos, mas pararam há cerca de 1 ano. Ele disse que tinham se digitalizado por questões ambientais. Diego já estava anotando. Você sabe qual empresa tinha a apólice ou os investimentos? Sofia balançou a cabeça, mas Emiliano se manifestou. Seguros México, eu vi nos envelopes. O silêncio tomou conta da sala enquanto as implicações se aprofundavam. Javier não só me traíra com sua infidelidade, como também potencialmente roubara a herança dos próprios filhos para financiar seu relacionamento com Verônica. Precisamos dessas contas protegidas por senha, disse Diego baixinho. Sofia já estava pegando seu papel dobrado com as senhas de Javier. Eu disse que precisaríamos delas. Quando Mariana acessou os e-mails e contas financeiras particulares de Javier, a magnitude de sua farsa veio à tona. Além do caso e dos fundos desviados, Javier vinha sistematicamente preparando sua saída há quase 1 ano, consultando advogados de divórcio, liquidando investimentos e até pesquisando jurisdições com leis de custódia favoráveis à paternidade. Mais perturbador ainda, ele vinha construindo um caso contra mim. E-mails para seu advogado alegando que eu era emocionalmente instável, desinteressada pelas crianças e até mesmo insinuando problemas de abuso de substâncias que só existiam em sua imaginação. Ele está se preparando para tirar as crianças de você se você responder alguma coisa, observou Diego, sombriamente. Tática padrão para alguém que conspira para controlar a narrativa do divórcio. Eu me senti fisicamente enjoada. Como ele pôde fazer isso com os próprios filhos? Porque não se trata deles, disse Lucia com uma perspicácia inesperada. É sobre a imagem dele, o arquiteto de sucesso, o pai dedicado que superou a tragédia, o homem que se sacrificou para manter a família unida. Essa é a história que ele conta a si mesmo e ao mundo. Qualquer coisa que ameace essa narrativa deve ser eliminada. Eu também, disse eu, gentilmente. Assim como qualquer pessoa que veja a verdade, corrigiu Sofia, com uma expressão sábia demais para uma garota de 15 anos. Mamãe acabou percebendo. É por isso que estavam falando em separação antes de ele adoecer. Essa revelação, de que o primeiro casamento de Javier também estava fracassando, acrescentou mais uma camada à sua mentira calculada. Não apenas comigo, mas com todos que o conheciam. Emiliano, que permanecera em silêncio durante essas descobertas, de repente falou. Tem mais uma coisa que você deveria saber. Ele pegou o celular e navegou até uma pasta de capturas de tela. Papai tem me mandado mensagens dizendo que você não é realmente nosso pai, que não precisamos te ouvir, que ele e Verônica vão nos dar um lar melhor. A manipulação descarada, evidente naquelas mensagens enviadas a um menino de 12 anos, rompeu meu choque. A raiva que eu vinha reprimindo desde a noite anterior finalmente explodiu. Chega, eu disse, me levantando. Javier já tirou o suficiente de todos nós. Ele não vai tirar mais nada. Todos me olharam com graus variados de surpresa.
Percebi que aquela talvez tivesse sido a declaração mais definitiva que eu fizera em anos, certamente a mais oposta à de Javier. "O que você quer fazer?" perguntou Diego, seu tom de advogado temporariamente suspenso, enquanto respondia à minha recém-descoberta determinação. O que eu queria? A pergunta em si era reveladora. Durante 5 anos, meus desejos foram secundários, acomodando-se à carreira de Javier, as necessidades das crianças e as expectativas sociais de ser casada com um arquiteto renomado. Meus próprios desejos haviam se tornado tão abafados que eu tinha dificuldade em identificá-los. Mas agora, diante do desmantelamento sistemático da vida que eu ajudara a construir, algo se cristalizou dentro de mim. Não apenas raiva, embora ela certamente estivesse presente, mas uma determinação feroz que eu mal reconhecia. "Quero permanecer na vida das crianças", disse eu com firmeza. "Quero proteger o que Javier tentou roubar delas. Eu quero..." Parei, as palavras seguintes surpreendendo até a mim mesma. "Quero retomar o que abri mão quando me casei com ele. Minha carreira completa, minha independência, minha voz." Lúcia sorriu. O primeiro sorriso sincero desde que chegara naquela manhã. "Parece a Clara que eu me lembro, aquela que organizou aquele protesto quando a universidade tentou cortar o curso de artes, aquela que voou sozinha para Florença para estudar 1 ano sem conhecer ninguém lá. Aquela mulher ainda existe." Mariana concordou, pegando minha mão. "Ela só está dormindo há um tempo." A confiança dela nessa versão anterior de mim mesma, uma versão que eu quase havia esquecido, era como oxigênio para uma chama que quase se extinguira. Será que eu conseguiria mesmo recuperar aquela independência, aquela paixão, especialmente agora quando as circunstâncias eram tão precárias? Sofia se aproximou de mim, seu corpo adolescente quase da minha altura. "Guardei uma coisa", disse ela baixinho, "do ano passado, quando estávamos limpando o sótão." Ela saiu brevemente e voltou com uma pasta coberta de poeira que reconheci imediatamente. Minha coleção de projetos curatoriais, propostas de pesquisa e artigos acadêmicos de antes do meu casamento. Trabalhos dos quais eu me orgulhava e que haviam consolidado minha reputação inicial no mundo dos museus. "Por que você guardou isso?" perguntei, passando os dedos pela capa de couro. "Porque às vezes você falava dos seus projetos antigos e parecia mais viva." Ela respondeu simplesmente. "Achei que você pudesse querer de novo algum dia." O gesto, essa adolescente preservando um pedaço da minha identidade que eu havia guardado de bom grado, me tocou profundamente. Abri a pasta e me deparei com uma proposta ambiciosa que esbocei 6 anos antes, para uma exposição sobre artistas esquecidas do vice-reinado. O Museu de Arte de Guadalajara havia demonstrado interesse, mas a deixei de lado quando Javier e as crianças se tornaram minha prioridade. "A atual exposição do vice-reinado termina no mês que vem", murmurei, os detalhes que havia absorvido durante meu trabalho de meio período emergindo inesperadamente. "Eles ainda não anunciaram uma proposta substituta." "Então proponha uma", insistiu Lucia. "Recupere sua posição profissional. Mostre a Javier e a si mesmo do que você é capaz." A sugestão reacendeu algo que estava adormecido há muito tempo. Não apenas uma oportunidade profissional, mas uma chance de me reconectar com a paixão e o propósito dos quais eu havia gradualmente desistido. "Preciso revisar tudo, atualizar a pesquisa", eu disse, já catalogando mentalmente o trabalho necessário. "E meu cargo no museu é administrativo de meio período. Isso seria um salto." "Então dê o salto", disse Mariana simplesmente. Olhei ao redor para o sistema de apoio improvisado que havia sido montado em menos de 24 horas. Minhas irmãs, Diego e, o mais comovente, Sofia e Emiliano. Pessoas que me viam não como um acessório na vida de outra pessoa, mas como uma pessoa com valor, capacidades e uma voz que valia a pena ouvir. "Primeiro", eu disse, fechando a pasta com um novo propósito, "garantimos o futuro financeiro das crianças. Depois, resolvemos as questões legais com a casa e o divórcio. E então, respirei fundo, sentindo algo desconhecido, mas essencial, se desdobrar dentro de mim.
E então eu pego de volta o que dei com tanta facilidade. Naquele momento, em pé na sala de jantar de uma casa que não era tecnicamente minha, cercada pelos escombros de um casamento construído com base em mentiras, senti algo inesperado: esperança. Não apesar do colapso da minha vida cuidadosamente construída, mas precisamente por causa dele. As estruturas que eu havia aceitado revelaram-se restrições. Sua destruição, por mais dolorosa que fosse, ofereceu a primeira liberdade verdadeira que eu conhecera em anos. A manhã seguinte amanheceu com uma clareza que eu não experimentava há anos. Apesar de ter dormido apenas algumas horas no sofá desconfortável do quarto de hóspedes, eu me sentia estranhamente energizada. O choque inicial da traição de Javier dera lugar a uma determinação concentrada que surpreendeu até a mim. Encontrei Sofia na cozinha, preparando o café da manhã com uma eficiência que me lembrou de mim mesma na idade dela, crescendo com uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos. Ela aprendera cedo a administrar uma casa. Sofia havia absorvido habilidades semelhantes, mas em circunstâncias diferentes, primeiro perdendo a mãe para o câncer, depois se adaptando à minha presença e agora enfrentando o abandono do pai. Fiz café, disse ela sem se virar, e tem omelete de clara de ovo suficiente para todos. Obrigada, respondi, servindo-me de uma xícara. Você teve notícias do seu pai esta manhã? Ela ficou um pouco tensa. 3 mensagens e uma mensagem de voz. Ele quer jantar conosco hoje à noite para explicar as coisas corretamente, como se um jantar em algum restaurante caro resolvesse tudo. Você não precisa vê-lo até estar pronta, assegurei-lhe, embora internamente me perguntasse se eu tinha autoridade para fazer tal declaração. Apesar da nossa conexão emocional, legalmente eu não tinha legitimidade para determinar o relacionamento de Sofia e Emiliano com o pai. Eu sei, disse ela, finalmente se virando para mim, mas eventualmente teremos que fazer isso. Ele ainda é nosso pai e ainda tem todo o poder, pelo menos legalmente. O pragmatismo dela, tão além da sua idade, me impressionou e me entristeceu. Nenhuma jovem de 15 anos deveria precisar ser tão estratégica, tão consciente das complexidades adultas. Sobre isso, comecei cautelosamente. O Diego fez algumas ligações ontem à tarde. Pode haver opções que não consideramos. Antes que eu pudesse explicar melhor, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Normalmente, eu teria deixado cair na caixa postal, mas dadas as circunstâncias, atendi. Senhora Ramírez, disse uma voz masculina formal. Aqui é o Eduardo Torres, do Banorte. Estou ligando para falar sobre uma atividade incomum nas contas fiduciárias da família. Tentei falar com seu marido, mas ele não retornou minhas ligações. Contas de fundos fiduciários familiares? Percebi o olhar atento de Sofia e coloquei a ligação no viva voz. Desculpe, Sr. Torres, mas não conheço essas contas. Respondi honestamente. Uma pausa. Entendo. Bem, estas são as contas educacionais criadas para Sofia e Emiliano Ramírez, inicialmente financiadas pelos avós maternos e pelo seguro de saúde da falecida mãe. Como co-administrador, o marido dela solicitou a liquidação total na semana passada, com os fundos transferidos para uma conta no exterior. Dada a natureza incomum deste pedido e os termos específicos do fundo fiduciário, tenho tentado verificar antes de prosseguir. Meu coração disparou enquanto processava essa informação. Javier não só estava desviando dinheiro de nossas contas conjuntas, como também tentara acessar fundos legalmente destinados à educação de seus filhos. Fundos que eu nem sabia que existiam naquele formato. Sr. Torres, acredito que pode haver algumas circunstâncias preocupantes em torno deste pedido, disse eu cautelosamente. Meu marido e eu estamos nos separando e acabei de saber de algumas irregularidades financeiras. O senhor poderia congelar as transações até que possamos resolver isso legalmente? Isso seria altamente incomum sem uma ordem judicial, respondeu ela, embora eu tenha detectado uma hesitação em sua voz. No entanto, como os fundos fiduciários foram criados explicitamente em benefício das crianças com termos irrevogáveis, posso adiar qualquer liquidação até que documentação adicional seja apresentada. Talvez se os avós maternos, os outorgantes originais, nos contatassem.
Sofia já estava pegando o celular, digitando rapidamente. Estou entrando em contato com a vovó Carmen agora mesmo, sussurrou. Ela vai ligar já. Depois de pegar o contato direto do Sr. Torres e garantir que Carmen Morales entraria em contato, encerrei a ligação e me virei para Sofia. Você ainda mantém contato com seus avós maternos? Perguntei surpreso. Javier sempre afirmou que os pais de sua primeira esposa haviam se mudado para Mérida após a morte da filha e preferiam contato limitado com lembranças dolorosas da perda. A expressão de Sofia endureceu. Papai te disse que não éramos próximos, né? Outra mentira. A gente conversa por vídeo com eles todo domingo quando ele está jogando golfe. Eles têm tentado nos ver mais, mas papai sempre dá desculpas. Mais uma camada de engano revelada. Eu me perguntava quantas mais surgiriam nos dias seguintes. Eles queriam vir para Guadalajara no Natal passado, acrescentou Emiliano, aparecendo na porta da cozinha de pijama amassado. Papai disse que você estava muito ocupada recebendo seus colegas de trabalho para acomodá-los. A mentira me tirou o fôlego. Eu havia sugerido especificamente convidar os avós de Sofia e Emiliano para as festas de fim de ano, só para Javier me dizer que eles preferiam passar o Natal em sua comunidade de aposentados. Ele mantinha todo mundo separado. Percebi em voz alta. Eu da minha família, você dos seus avós. Tática clássica de isolamento, disse Lucia ao entrar na cozinha, sua mente analítica de enfermeira identificando imediatamente o padrão. Abusadores separam suas vítimas de seus sistemas de apoio. Papai não era abusivo, objetou Emiliano, transparecendo sua lealdade ao pai. Não fisicamente, esclareceu Lucia gentilmente, mas manipulação emocional, isolamento, controle financeiro, essas também são formas de abuso. A palavra pairava no ar, desconfortável, mas cada vez mais difícil de ignorar. Eu nunca havia categorizado meu casamento nesses termos, mas a natureza sistemática das mentiras de Javier, a maneira cuidadosa como ele havia limitado minha independência, mantendo a aparência de uma parceria perfeita, se encaixavam em padrões que eu havia lido, mas nunca aplicado à minha própria vida. Vamos nos concentrar em questões práticas esta manhã, sugeri, percebendo o desconforto de Emiliano. Temos que garantir as contas fiduciárias das crianças, e Diego mencionou algumas opções em relação à minha posição legal com Sofia e Emiliano. Como se tivesse sido chamado pelo nome, Diego apareceu com Mariana, ambos vestidos para o trabalho, mas claramente planejando adiar suas obrigações regulares para continuar nos ajudando. Tenho pesquisado sobre direito de família em Jalisco, disse Diego, aceitando uma xícara de café de Sofia. Existe algo chamado status de pai de fato que pode ser relevante aqui. É quando alguém que não é pai legal atuou como tal, prestando cuidados, tomando decisões, formando vínculos significativos. Os tribunais às vezes reconhecem essas relações, especialmente quando é no melhor interesse das crianças. Isso daria a Clara o direito de continuar em nossas vidas se o papai tentar impedi-la? Perguntou Sofia diretamente. Potencialmente, concordou Diego. Não é automático, mas considerando as idades e a duração do envolvimento da Clara, além da documentação do seu papel parental, há um fundamento, principalmente se ambos expressarem preferência por manter o relacionamento com ela. A esperança vacilou, frágil, mas persistente. Que tipo de documentação ajudaria? Perguntei. Registros escolares comprovando seu envolvimento, formulários médicos onde você é listado como contato, evidências de cuidados diários e tomada de decisões, explicou Diego. Mensagens de texto, e-mails em que Javier reconheceu seu papel parental, depoimentos de professores, profissionais de saúde e até mesmo amigos da família que observaram seu relacionamento com as crianças. Pensei nos últimos 5 anos. As reuniões de pais e professores a que compareci, as consultas médicas que realizei, as inúmeras decisões diárias sobre a vida de Sofia e Emiliano, que me cabiam enquanto Javier se concentrava na carreira. Certamente haveria provas, embora eu nunca tivesse pensado em preservá-las para esse propósito. Eu tenho uma coisa, disse Emiliano de repente,
desaparecendo no andar de cima antes de retornar com um livro encadernado em couro. Papai me deu isso quando mamãe morreu. É para guardar lembranças importantes. Ele o abriu e revelou um álbum de recortes cuidadosamente conservado. Entre fotos de sua mãe e lembranças da infância, havia páginas dedicadas aos anos desde que entrei em suas vidas. Projetos escolares com minhas notas de incentivo nas margens, cartões de aniversário que escrevi, um programa do campeonato de debates de Sofia, onde fui listado como tutor, fotos de momentos cotidianos ajudando com a lição de casa, assando biscoitos de Natal, ensinando Emiliano a andar de bicicleta. Você guardou tudo isso? Perguntei comovido. Emiliano assentiu, um tanto constrangido. Quando a mamãe morreu, fiquei com medo de esquecer coisas sobre ela. Então comecei a guardar tudo o que era importante. E aí, quando você apareceu... Ele deu de ombros. Seu vocabulário emocional de 12 anos insuficiente para explicar a importância. Este é exatamente o tipo de documentação que ajuda, disse Diego gentilmente, reconhecendo o peso emocional do momento. Mostra o relacionamento desenvolvido, o envolvimento contínuo. Enquanto examinávamos o álbum de recortes de Emiliano, o telefone de Mariana tocou. Após uma breve conversa, ela se virou para nós com um misto de preocupação e vingança. Era meu contato no banco. Javier tentou esvaziar todas as suas contas pessoais, incluindo a liquidação de vários investimentos. Considerando o que descobrimos ontem, coloquei um alerta temporário de fraude nas contas dele, procedimento padrão quando há atividade suspeita. Eles podem impedir isso? Perguntei. Congelaram as contas enquanto investigam, ela confirmou. Não vai durar para sempre sem uma ação judicial, mas nos dá tempo para entrar com um pedido de liminar sobre os bens do casal. O esforço coordenado para proteger o que Javier tentara tomar, os fundos fiduciários das crianças, os bens conjugais que ele tentara esconder, parecia a primeira vitória concreta em uma batalha que eu não sabia que estava travando até 2 dias atrás. Passos pequenos, mas significativos, para recuperar o que era nosso por direito. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Javier. Minhas contas estão congeladas. Presumo que você esteja por trás disso. Essas táticas infantis só prejudicam a todos. Ligue-me imediatamente para que possamos discutir isso como adultos. O tom familiar e condescendente, posicionando-se como a parte razoável enquanto insinuava minha incompetência, não me intimidava mais como antes. Em vez disso, senti uma estranha clareza, reconhecendo a manipulação inerente às suas palavras. Ele está com raiva, observei, mostrando a mensagem aos outros. Ótimo. Isso significa que estamos fazendo algo certo. Lúcia sorriu. Lá está minha irmã. Eu estava me perguntando quando ela voltaria por completo. O comentário dela me impactou mais profundamente do que ela provavelmente pretendia. Quem eu era, na verdade? A curadora confiante que outrora perseguiu destemidamente sua paixão pela história da arte? A esposa complacente que gradualmente abriu mão de sua independência por um casamento construído sobre ilusões? Ou alguém nova, emergindo do choque dessas experiências? Falando em retornar, eu disse tomando uma decisão. Preciso ir ao museu hoje. Tenho pensado sobre o que discutimos ontem sobre recuperar minha posição profissional. Há uma reunião de curadoria esta manhã que eu normalmente não compareceria, mas acho que é hora de participar mais plenamente. Você vai propor a sua ideia de exposição? Perguntou Sofia, revelando que estivera atenta às discussões de ontem. Finalmente, assenti. Mas primeiro preciso me recompor, para lembrar que sou mais do que uma catalogadora de meio período. Fui contratada pela minha expertise em arte colonial, mesmo que esse aspecto do meu papel tenha sido minimizado ao longo do tempo. Como tudo o mais em você, observou Lúcia, com sua franqueza característica. O paralelo não me passou despercebido. Assim como Javier gradualmente me isolou da minha família e amigos, eu permiti que minha identidade profissional fosse diminuída, aceitando jornadas reduzidas, recusando projetos desafiadores, me afastando de oportunidades de liderança. Tudo a serviço de uma vida familiar que o próprio Javier estava sistematicamente minando. Chega,
eu disse com determinação renovada. Benjamin Morales, o diretor do museu, vem insinuando há meses que eles querem expandir o acervo do vice-reinado. Continuem pedindo minha opinião quando tiverem tempo. Hoje, vou arranjar tempo. E tudo daqui? Perguntou Emiliano, gesticulando vagamente para abranger o caos jurídico e financeiro em que estávamos. Nós cuidamos de tudo, garantiu Mariana. Diego liberou a agenda da manhã e eu reorganizei meus clientes. Lucia só trabalha hoje à noite. Continuaremos reunindo a documentação e nos preparando para os próximos passos legais. Sofia deu um passo à frente, com a expressão resoluta. E entrei em contato com a vovó Carmen. Ela e o vovô estão reservando voos de Mérida. Eles chegam amanhã. A rápida mobilização de apoio das minhas irmãs, de Diego, das próprias crianças e agora dos avós maternos, criou uma base que eu não imaginava ser possível apenas alguns dias antes. Javier havia trabalhado tão eficazmente para isolar cada um de nós que não reconhecemos nossa força coletiva. Subi as escadas para me preparar para a reunião no museu, escolhendo roupas que raramente usava. Um blazer justo, uma blusa de seda, traje profissional, que aos poucos havia sido substituído no meu guarda-roupa por roupas mais casuais, adequadas ao meu papel reduzido. Enquanto me vestia, vislumbrei-me no espelho e parei, olhando atentamente para a mulher ali refletida. Ela parecia diferente de alguma forma, mais ereta, com o olhar mais focado, um ar de determinação substituindo a complacência a que eu havia me acostumado. Não se tratava apenas de roupas ou de uma reunião. Tratava-se de resgatar a identidade profissional que eu havia deliberadamente diminuído para me encaixar na narrativa de Javier. Quando voltei para o andar de baixo, Lucia me entregou um molho de chaves. Chaves da casa novas. Trocamos as fechaduras esta manhã enquanto você estava lá em cima. A chave do Javier não funciona mais. Os pequenos objetos de metal representavam mais do que segurança. Simbolizavam uma retomada de espaço, uma declaração de que a casa que Javier controlava estava se transformando em algo novo. Obrigada, eu disse, guardando-os no bolso. A todos vocês. Não sei como estaria conseguindo lidar com isso sem vocês. Você conseguiria, disse Mariana confiante. Talvez de forma diferente, mas você sempre foi mais forte do que imagina, Clara, mesmo quando se encaixava no mundo de Javier. Essa força sempre esteve lá, esperando. Enquanto me preparava para ir ao museu, Sofia me entregou meu antigo fichário, agora sem poeira e organizado. Para inspiração, disse ela simplesmente. Aceitei, reconhecendo que o peso que eu carregava não era apenas couro e papel, mas a responsabilidade de ser um exemplo para aquelas crianças do que resiliência realmente significava. Como enfrentar a traição não com o colapso, mas com a reconstrução determinada. Volto esta tarde, prometi. Continuaremos a descobrir isso juntos. Ao sair, a manhã de abril me pareceu inesperadamente esperançosa, não apesar dos desafios que me aguardavam, mas justamente por causa deles. Pela primeira vez em anos, eu caminhava em direção a algo autêntico, em vez de sustentar algo falso. O caminho à frente era incerto e sem dúvida difícil, mas finalmente era verdadeiramente meu. O Museu de Arte de Guadalajara erguia-se majestosamente contra o céu da manhã, com suas colunas neoclássicas brilhando ao sol da primavera. Eu já havia passado por aquelas portas centenas de vezes ao longo dos anos, mas hoje me senti notavelmente diferente. Em vez de me esgueirar pela entrada dos funcionários com a cabeça baixa, concentrado nas tarefas de catalogação que haviam se tornado minha identidade profissional, caminhei decididamente em direção à ala administrativa principal. A reunião mensal da curadoria começaria em 20 minutos, uma reunião para a qual eu era convidado desde a minha contratação, mas da qual gradualmente parei de participar à medida que meu papel diminuía. Javier sempre agendava algo conflitante, um evento escolar que eu não podia perder, um jantar com seus colegas que exigia minha presença ou alguma emergência doméstica que só eu podia lidar. Eventualmente, os convites se tornaram formais, com todos presumindo que eu não compareceria.
Ao me aproximar da sala de conferências, notei vários curadores já reunidos, xícaras de café na mão, engajados no bate-papo profissional que molda as políticas do museu. As conversas pararam momentaneamente quando entrei, com a surpresa estampada em vários rostos. Clara, Benjamin Morales, o diretor do museu, se recuperou primeiro. Que surpresa agradável! Não a esperávamos esta manhã. Reorganizei minha agenda, respondi, projetando uma confiança que ainda estava trabalhando para recuperar plenamente. Queria participar da discussão sobre o cronograma da exposição, principalmente porque a mostra do vice-reinado termina no mês que vem. As sobrancelhas de Benjamin se ergueram levemente, mas seu sorriso parecia genuíno. Bem, seu timing é perfeito. É exatamente disso que vamos falar hoje. Sentei-me à mesa em vez de perto da parede, onde os funcionários de meio período normalmente se posicionavam. Um pequeno gesto de recuperação, mas que pareceu significativo. Enquanto colocava minha pasta na mesa, Laura Gomes, a curadora de arte pré-hispânica que começou no museu mais ou menos na mesma época que eu, me cumprimentou com um aceno encorajador. Antes de começarmos, anunciou Benjamin assim que todos se acomodaram. Gostaria de atualizá-los sobre nossos esforços de aquisição. A pintura da corte dos vice-reis que mencionei no mês passado agora faz parte oficialmente do nosso acervo, graças a um generoso doador. Murmúrios de apreciação percorreram a sala. A pintura em questão, um tesouro familiar até então privado, retratando o vice-rei Antônio de Mendoza com seus conselheiros culturais, era uma adição significativa ao acervo do vice-rei do museu. A questão agora é como exibi-la adequadamente, continuou Benjamin. Nossa atual exposição do vice-rei termina em 6 semanas, e estamos considerando opções para uma abordagem subsequente. Gostaria de receber as ideias de todos. Várias sugestões surgiram. Uma abordagem cronológica que destacasse a transição para o barroco, uma exposição temática que explorasse o mecenato religioso versus secular, ou um foco técnico na evolução de materiais e métodos. Todas eram abordagens acadêmicas válidas, mas, de alguma forma, careciam da visão que pudesse cativar a imaginação do público. Abri minha pasta e encontrei a proposta que havia esboçado anos antes. Embora as peças específicas referenciadas na coleção precisassem de atualização, o conceito central permanecia relevante, talvez ainda mais nas discussões atuais sobre representação na história da arte. Quando houve uma pausa natural na discussão, falei: gostaria de sugerir uma abordagem alternativa. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros céticos. A aquisição da corte dos vice-reis apresenta uma oportunidade para explorar o mecenato artístico do vice-rei sob uma perspectiva que ainda não examinamos completamente. Comecei. Embora o apoio do vice-rei Antônio de Mendoza a artistas homens seja bem documentado, as mulheres vice-reis, particularmente freiras e mecenas crioulas, foram igualmente significativas como mecenas, embora suas contribuições continuem pouco estudadas e subrepresentadas em grandes exposições. Descrevi minha proposta para A Mão Invisível, mulheres como patrocinadoras e criadoras na arte vice-real, explicando como ela poderia incorporar tanto nosso acervo existente quanto empréstimos estratégicos para iluminar a influência feminina frequentemente ignorada na produção cultural vice-reana. O que é particularmente convincente, concluí, é que essa abordagem contextualiza nossa nova pintura da corte, ao mesmo tempo em que oferece uma nova perspectiva que despertaria tanto o interesse acadêmico quanto o engajamento público. Também se alinha ao compromisso declarado do museu de expandir perspectivas dentro das narrativas históricas da arte tradicional. Um silêncio pensativo seguiu-se à minha apresentação. Benjamin foi o primeiro a responder. Isso é notavelmente bem pensado, Clara. Você vem desenvolvendo esse conceito há algum tempo? A estrutura inicial foi algo que explorei antes de entrar para o museu, reconheci. Continuei a refiná-la ao longo dos anos, embora não tivesse tido a oportunidade de propô-la formalmente até agora. Laura Gomes inclinou-se para a frente. Aprecio particularmente como essa abordagem não posiciona as artistas mulheres como uma categoria separada, mas sim integra seu trabalho ao contexto mais amplo do vice-reinado,
ao mesmo tempo em que destaca os desafios específicos que elas enfrentaram. Exatamente, assenti, grato pela compreensão dela. Não se trata de segregar esses artistas, mas sim de reconhecer as formas complexas pelas quais o gênero influenciou a produção artística e o mecenato. O potencial de marketing é significativo, acrescentou Marcos Ruiz, do Departamento de Desenvolvimento. Temos visto uma forte resposta do público a exposições que oferecem novas perspectivas sobre períodos familiares. Isso pode atrair nosso público principal e, ao mesmo tempo, visitantes que normalmente não compareceriam a uma exposição do vice-reinado. A discussão continuou, com representantes de vários departamentos desenvolvendo o conceito, sugerindo obras específicas que poderiam ser incluídas e identificando potenciais desafios com empréstimos ou instalação. Participei integralmente, aproveitando o conhecimento que havia acumulado ao longo da minha carreira, mas que raramente tive a oportunidade de compartilhar nos últimos anos. Ao final da reunião, Benjamin agendou uma sessão de acompanhamento focada especificamente no desenvolvimento do conceito da exposição, comigo designada como curadora principal, cargo que eu não ocupava desde antes do meu casamento. Você precisará de mais horas do que sua agenda atual permite, observou ele ao encerrar a reunião. Você estaria aberto a discutir um retorno ao trabalho em tempo integral? Mantivemos a descrição do seu cargo tecnicamente intacta, embora suas responsabilidades reais tenham sido reduzidas a seu pedido. A meu pedido. Outra revelação. Eu acreditava que minha redução de função havia sido uma decisão mútua, baseada nas necessidades da família, mas a formulação de Benjamin sugeria que Javier havia comunicado isso como uma preferência minha, e não como uma expectativa dele. Eu estaria muito interessado nessa discussão, respondi, com cuidado para não revelar a turbulência pessoal por trás da minha repentina disponibilidade. Minhas circunstâncias mudaram recentemente. Encontro-me com tempo e desejo de me reengajar mais plenamente com meu trabalho de curadoria. Excelente, disse Benjamin, com entusiasmo genuíno na voz. Sempre a considerei uma das nossas vozes acadêmicas mais promissoras. Confesso que fiquei decepcionado com seu envolvimento reduzido nos últimos anos, embora certamente respeitasse sua escolha de priorizar questões familiares. Enquanto caminhávamos juntos em direção ao seu escritório para discutir os detalhes, ele acrescentou mais baixo. Você parece diferente hoje, Clara. Mais parecida com a curadora que contratei inicialmente. Combina com você. A observação, feita com delicadeza, ressaltou o quão profundamente eu havia alterado minha posição para acomodar as expectativas de Javier, a ponto de até mesmo colegas de profissão notarem o declínio. No escritório de Benjamin, delineamos uma transição de volta ao status de tempo integral, com minha proposta de exposição como foco principal. O aumento salarial foi substancial, passando da minha remuneração de meio período para o nível de curador sênior, apropriado para alguém que lidera uma grande exposição. Gostaria de formalizar isso o mais rápido possível, disse eu, pensando no futuro financeiro incerto que agora enfrentava. Será que a próxima semana seria cedo demais para começar o novo cronograma? Benjamin pareceu satisfeito. De jeito nenhum. Vou pedir ao RH para preparar a papelada imediatamente. O cronograma se encaixa perfeitamente com o nosso cronograma de planejamento da exposição. Ao sair do seu escritório, Laura Gomes encontrou-me. Foi uma bela reentrada, disse ela com um sorriso. Senti falta da sua voz nestas discussões. O seu comentário amigável inspirou confiança, e vi-me com vontade de partilhar pelo menos um pouco da minha situação com um colega que pudesse tornar-se um aliado. Estou a passar por algumas mudanças pessoais significativas, admiti. Parte disso envolve recuperar aspectos da minha vida profissional que negligenciei. Laura assentiu, pensativa. Suspeitei que algo tivesse mudado. Sempre tive ideias brilhantes sobre a arte vice-real, mas durante anos pareceu-me limitado em alguns aspectos. Essa é uma avaliação precisa, reconheci. Mas essa restrição está a ser levantada. Bem, seja lá o que tenha causado esta mudança, fico feliz em ver, disse ela sinceramente. E se precisar de apoio com o desenvolvimento da exposição ou qualquer outra coisa, saiba que pode contar comigo. Sua simples,
porém genuína oferta de aliança, reforçou o que eu estava gradualmente reaprendendo: que conexões autênticas estavam disponíveis além do mundo insular que Javier havia construído ao meu redor. Enquanto caminhava pelo museu em direção à saída, passei pela atual exposição do vice-reinado, os mesmos espaços onde minha proposta de exposição seria montada. Parei diante de um retrato anônimo de uma freira crioula, observando os detalhes que revelavam sua educação e influência. O livro discretamente posicionado ao fundo, o instrumento de escrita parcialmente visível na mesa ao lado dela, sinais que teriam sido reconhecidos por espectadores informados da era do vice-reinado, mas frequentemente ignorados pelo público moderno. Como eu, suas capacidades completas haviam sido deliberadamente obscurecidas, apresentadas de maneiras que se conformavam às expectativas em vez de refletir sua identidade completa. No entanto, as evidências permaneciam para aqueles que sabiam como procurar. Saí do museu com uma leveza que não sentia há anos. Retornar a um trabalho significativo, que se conectasse com meus interesses mais profundos e utilizasse minha experiência específica, foi como resgatar uma parte vital de mim que havia sido negligenciada por muito tempo. Quando cheguei em casa, ainda pensando na casa em Colônia Providência como meu lar, apesar de seu status incerto, encontrei Carmen e Roberto Morales já lá, tendo pegado um voo mais cedo do que o esperado. Sofia e Emiliano conversavam animadamente com os avós, enquanto Lucia e Mariana pareciam estar revisando documentos com eles à mesa da sala de jantar. Carmen, uma mulher pequena de uns 70 anos com os olhos perspicazes e o queixo determinado de Sofia, levantou-se imediatamente para me cumprimentar. "Você deve ser Clara", disse ela calorosamente. Esperei demais para conhecê-la de verdade. O simples reconhecimento da rixa orquestrada por Javier entre nós trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. "Estou tão feliz que você esteja aqui", consegui dizer. "As crianças sentiram muito a sua falta, assim como nós sentimos", disse Roberto juntando-se à esposa. Alto e ainda robusto apesar da idade, ele claramente fora a fonte da gentileza de Emiliano. "E estávamos curiosos sobre a mulher de quem você fala com tanto carinho em nossas ligações semanais." "Ligamento semanal?" repeti, e mais uma parte da farsa de Javier se tornou clara. As crianças não tinham apenas contato ocasional com os avós. Mantinham um relacionamento regular, conduzido completamente sem o meu conhecimento. "Todo domingo de manhã", confirmou Carmen, embora nos levassem a crer que você estava sempre ocupado demais para participar. Antes que eu pudesse processar a nova informação, Sofia interrompeu, animada. "Clara, conte a eles sobre o museu. Eles aprovaram sua ideia de exposição?" Seu entusiasmo me trouxe de volta ao momento presente e à minha pequena, mas significativa vitória profissional. Descrevi o resultado da reunião, a recepção positiva à minha proposta e meu iminente retorno ao trabalho de curadoria em tempo integral. "Que notícia maravilhosa!" disse Carmen genuinamente. As crianças nos contaram sobre sua formação em História da Arte. Pelo que ouvimos, parece um talento criminosamente subutilizado. "Foi", reconheci. "Mas isso está mudando agora." Roberto olhou para a mesa de jantar, coberta de documentos legais. "Muitas coisas parecem estar mudando. Temos revisado a documentação do fundo fiduciário com suas irmãs. Parece que Javier tem sido pouco transparente sobre várias questões financeiras. Para dizer o mínimo", interveio Mariana, "descobrimos uma deturpação sistemática sobre a herança das crianças da mãe, os termos dos fundos fiduciários educacionais e a estrutura de propriedade desta casa." "A casa?" perguntei surpreso. "O que tem ela?" "Essa é a novidade mais interessante", explicou Diego, saindo da cozinha com xícaras de café. "De acordo com a documentação que os Morales trouxeram, esta casa não foi comprada exclusivamente por Javier, como ele alegou. Uma parcela significativa da entrada veio da herança da família de Helena Morales, com disposições específicas sobre o direito das crianças de permanecerem aqui até a idade adulta." A revelação de que até mesmo a narrativa básica sobre nossa casa havia sido inventada me deixou momentaneamente sem palavras. Todos os alicerces que eu considerava sólidos
estavam se revelando construídos com base nas construções cuidadosas de Javier, e não na verdade. Nunca imaginamos que Javier deturpasse esses acordos, disse Carmen, com arrependimento evidente na voz. Helena sempre foi quem cuidou das questões financeiras importantes. Depois que ela faleceu, confiamos em Javier para honrar seus acordos. Ele se apresentou como o viúvo em luto, dedicado aos filhos, acrescentou Roberto, com a expressão endurecida. Queríamos acreditar nisso, especialmente pelo bem de Sofia e Emiliano. Deveríamos ter sido mais vigilantes. Todos nós queríamos acreditar na versão de Javier que ele apresentou. Eu disse baixinho, vendo como ele havia manipulado completamente todos ao seu redor. Seus filhos, seus sogros, eu, até mesmo colegas de profissão. Ele é extremamente habilidoso em criar a narrativa que mais o beneficia, mas essa habilidade tem limites. Agora que estamos comparando anotações e examinando a documentação, as inconsistências são impossíveis de ignorar, observou Lucia. Como se quisesse enfatizar esse ponto, meu telefone tocou com uma ligação do escritório de advocacia de Javier. Atendi, colocando no viva voz para que todos pudessem ouvir. Senhora Ramírez, disse uma voz firme e profissional. Aqui é Patrícia Vargas, a advogada do seu marido. Estou ligando para discutir os termos do acordo de separação. O Sr. Ramírez está disposto a ser bastante generoso, desde que consigamos resolver a questão com rapidez e discrição. Agradeço a sua ligação, Sra. Vargas, respondi, com uma confiança renovada na voz. No entanto, exigirei qualquer proposta de acordo por escrito, dirigida ao meu advogado. E a senhora deve estar ciente de que agora existem várias questões jurídicas relacionadas a divulgações financeiras e gestão de fundos fiduciários que precisarão ser abordadas antes que qualquer discussão sobre o acordo possa avançar significativamente. Seguiu-se um breve silêncio. Entendo, respondeu ele finalmente com o tom visivelmente mais frio. E posso perguntar a que preocupações específicas a senhora se refere? Meu advogado fornecerá uma lista completa, disse eu, seguindo a sugestão silenciosa de Diego para permanecer vago. Mas elas incluem questões sobre os fundos fiduciários da família Morales, a propriedade da residência em Colônia Providência e movimentações potencialmente indevidas de bens conjugais conjuntos. Outra pausa, mais longa desta vez. Consultarei o Sr. Ramírez e farei contato pelos canais adequados, disse ele finalmente, encerrando a ligação abruptamente. Isso, observou Roberto com uma satisfação sombria, é o som de uma advogada percebendo que sua cliente não foi completamente transparente. Carmen estendeu a mão para mim. Clara, queremos que você saiba de algo importante. Independentemente do que aconteça entre você e Javier, nós a consideramos família. Você foi mãe dos nossos netos durante anos extraordinariamente difíceis. Essa conexão não desaparece porque Javier fez escolhas erradas. Suas palavras, o reconhecimento explícito do meu papel e valor, independentemente do meu casamento, tocaram algo profundo dentro de mim. Durante 5 anos, eu me defini principalmente como esposa de Javier e madrasta de Sofia e Emiliano, papéis que de repente pareciam precários após a traição dele. A declaração de Carmen ofereceu uma perspectiva diferente. A de que as conexões que eu havia construído tinham validade e persistência além das definições legais. Obrigada, eu disse simplesmente, incapaz de expressar plenamente o significado do seu reconhecimento. Agora, ele continuou com uma determinação prática que me lembrou de Sofia. Vamos discutir os próximos passos. Roberto e eu planejamos ficar em Guadalajara por tempo indeterminado para apoiar todos vocês durante esta transição. Já conversamos com nosso advogado em Mérida sobre os fundos fiduciários, e ele está coordenando com Diego a resposta jurídica. À medida que a conversa se voltava para logística e estratégia, me vi observando a sala com novos olhos. Essa reunião de pessoas, minhas irmãs, Diego, os Morales, as crianças, representava algo que Javier havia sistematicamente trabalhado para evitar. Uma comunidade unida de apoio que conseguia enxergar através de suas narrativas cuidadosamente construídas. Em apenas 3 dias, o isolamento que caracterizava meu casamento estava se desintegrando,
substituído por conexões que ofereciam tanto assistência prática quanto sustento emocional. O caminho à frente ainda era desafiador. As complexidades jurídicas e financeiras, avassaladoras, mas pela primeira vez eu não as enfrentava sozinha ou em uma posição de desvantagem fundamental. Mais importante ainda, eu estava me reconectando com partes de mim que haviam permanecido adormecidas durante todo o meu casamento. Minha identidade profissional, minha capacidade de tomada de decisões independente, meu talento para me manter firme em circunstâncias difíceis. Esses aspectos não haviam desaparecido. Eles simplesmente foram cuidadosa e estrategicamente suprimidos. Quando Sofia segurou a minha mão, apoiada no meu ombro, enquanto os adultos discutiam estratégias legais, reconheci que minha transformação não se tratava apenas de recuperar o que eu havia perdido. Tratava-se de descobrir novas forças e capacidades que eu não sabia possuir, moldadas pela adversidade e pelo apoio inesperado que agora me cercava. A traição de Javier havia destruído o mundo que eu conhecia, mas nos escombros eu encontrava os alicerces de algo mais autêntico, mais resiliente. Naquela tarde, enquanto o sol banhava o quarto com uma luz suave, a conversa voltou-se para detalhes práticos. Diego explicou que as evidências reunidas até então, os saques não autorizados de contas conjuntas, a tentativa de liquidação dos fundos educacionais das crianças e as declarações falsas sobre a propriedade da casa, forneciam uma base sólida para ajuizar uma ordem de emergência para congelar os bens de Javier até que um tribunal pudesse analisar o caso. O objetivo, disse ele, é impedi-lo de movimentar mais fundos ou bens, enquanto negociamos um acordo justo. Com as evidências, também podemos solicitar uma auditoria forense de suas finanças para rastrear exatamente para onde o dinheiro foi. Carmen, com sua clareza característica, acrescentou: queremos também garantir que os fundos fiduciários das crianças sejam protegidos de qualquer interferência futura. Helena, minha filha, abriu essas contas com termos específicos para garantir que Sofia e Emiliano tivessem acesso à educação sem depender da boa vontade de ninguém, incluindo o pai. Sua voz endureceu ao mencionar Javier, uma mistura de dor e determinação. Não permitiremos que seu legado seja saqueado. Sofia, que ouvia atentamente, interrompeu. E a custódia? Papai já está mandando mensagens dizendo que quer que a gente more com ele e a Verônica metade do tempo. Eu não quero ficar perto dela, e o Emiliano também não. Emiliano assentiu, com a expressão tensa. Ele disse que o novo apartamento dele tem uma sala de jogos e que podemos ter o que quisermos se formos com ele. Mas não é o nosso lar. É aqui que pertencemos, com a Clara. As palavras das crianças fortaleceram minha determinação, mas também ressaltaram a complexidade emocional da situação. Javier estava usando táticas clássicas de manipulação, oferecendo incentivos materiais para influenciar os filhos e, ao mesmo tempo, afastando-os de mim. Diego tomou nota. As preferências deles, especialmente considerando a idade deles, terão peso no tribunal. Sofia, de 15 anos, tem o direito de expressar onde quer morar, e Emiliano, de 12, também será ouvido, embora os juízes tendam a dar mais peso aos adolescentes mais velhos. A condição de mãe de fato de Clara, aliada à evidência de seus cuidados contínuos, fortalece o argumento para a manutenção do relacionamento, mesmo que Javier tente limitá-lo. E se ele tentar dizer que Clara não está em forma? Perguntou Sofia com a voz embargada de preocupação. Ele já insinuou isso naqueles e-mails para o advogado. Diego sorriu com serena confiança. É aí que a estratégia dele pode sair pela culatra. Essas acusações, instabilidade emocional, desinteresse pelas crianças, abuso de substâncias, são infundadas. Podemos contestá-las com registros escolares, depoimentos de professores e até mesmo com o álbum de recortes do Emiliano. Além disso, o próprio comportamento dele, desvio de fundos, planejamento de fuga secreta, não reflete exatamente a estabilidade dos pais. A menção ao álbum do Emiliano me fez olhar para o garoto que estava sentado em silêncio, abraçando o livro encadernado em couro como um escudo. Caminhei até ele e coloquei a mão em seu ombro. Isso deve ser tão difícil para você, disse eu gentilmente. Eu sei que você ama seu pai.
E não tem problema sentir isso, mesmo com tudo o que ele fez. Emiliano olhou para cima, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram. Mas eu sei que não podem. Sua sinceridade crua me dilacerou, lembrando-me de que, embora minha dor fosse profunda, a dos meninos era ainda mais complexa, lidar com a traição de um pai que eles ainda amavam. Eles não serão os mesmos de novo, admiti, preferindo a verdade ao conforto vazio. Mas construiremos algo novo juntos, algo que seja nosso, não definido pelas escolhas do seu pai. Emiliano assentiu lentamente, e Sofia se aproximou para sentar-se ao lado dele, sua presença uma silenciosa demonstração de solidariedade. Enquanto a discussão prosseguia, Mariana recebeu uma ligação de seu contato no banco. Sua expressão tornou-se sombria enquanto ouvia, e, ao desligar, dirigiu-se ao grupo. Boas e más notícias. A boa notícia: o banco estendeu o bloqueio das contas de Javier por mais 5 dias úteis, dando-nos mais tempo para protocolar a ordem de emergência. A má notícia: parece que Javier já transferiu uma quantia significativa para uma conta no exterior antes da implementação do alerta de fraude. Não se sabe quanto, mas isso pode complicar a recuperação desses fundos. Diego franziu a testa. Isso é um problema, mas não intransponível. Podemos solicitar uma ordem judicial para rastrear essas transferências. Se pudermos provar que o dinheiro veio de bens do casal ou do fundo fiduciário das crianças, há uma boa chance de recuperá-lo, embora possa levar tempo. Carmen interveio. Roberto e eu estamos preparados para cobrir quaisquer necessidades financeiras imediatas das crianças, seja para na escola, atividades ou qualquer outra coisa que seja necessária enquanto isso é resolvido. Clara, também queremos ajudá-la com quaisquer despesas legais que surgirem. Isso não deve recair somente sobre você. A generosidade da família Morales, sua disposição em intervir apesar de anos de separação orquestrada por Javier, foi impressionante. Não sei como agradecer, eu disse, com a voz ligeiramente embargada. Carmen acenou com a mão, ignorando minha gratidão. Você é família, Clara. É isso que fazemos. Helena gostaria que garantíssemos que seus filhos, e a mulher que os criou, estivessem protegidos. Naquela noite, depois que todos se recolheram, sentei-me na sala de jantar com uma xícara de chá de camomila, a casa silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo. A pasta com a minha proposta de curadoria estava aberta à minha frente, mas minha mente estava concentrada nos eventos dos últimos dias. Eu havia passado do choque e da devastação para a ação decisiva em um tempo notavelmente curto, impulsionada tanto pela necessidade quanto pelo apoio inesperado que surgira ao meu redor. No entanto, uma pergunta persistia. Quem eu era agora, sem a estrutura do casamento que definira minha vida por 5 anos? A resposta começou a tomar forma nos pequenos atos de recuperação. Comparecer à reunião do museu, aceitar o apoio da minha família e da família Morales, defender as crianças contra as manipulações de Javier. Cada passo, por mais incerto que fosse, me aproximava de uma versão de mim mesma que combinava a paixão e a ambição da minha juventude com a resiliência forjada por esta crise. Eu não era a mesma Clara que era antes de Javier, nem a esposa complacente que havia deixado seu mundo encolher. Eu era alguém nova, ainda em formação, mas com uma clareza de propósito que eu não sentia há anos. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Laura Gomes, minha colega de museu. Clara, acabei de encontrar um artigo sobre uma coleção particular na Cidade do México, com várias peças de freiras vice-reis. Pode ser perfeita para a sua exposição. Gostaria que eu marcasse uma ligação com a proprietária? A oportunidade, tão alinhada com a minha visão, pareceu um sinal. Respondi imediatamente, aceitando a oferta e sugerindo uma reunião para discutir a logística. Enquanto eu enviava a mensagem, Sofia entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Você já está trabalhando? Perguntou ela com um sorriso cansado. Algo assim, respondi. Um colega encontrou algumas peças que poderiam ser incluídas na exposição. É um bom começo. Sofia assentiu, servindo-se de um copo de suco de laranja. Que ótimo, Clara. Gosto de ver você fazer coisas que te empolgam. Seu comentário simples, porém perspicaz,
fortaleceu minha determinação. Eu não estava lutando apenas por mim, mas para mostrar a Sofia e Emiliano o que significava perseverar, construir uma vida baseada na autenticidade em vez das aparências. Mais tarde naquele dia, Diego nos atualizou sobre os desdobramentos legais. Ele havia protocolado a ordem de emergência para congelar os bens de Javier, e um juiz havia agendado uma audiência preliminar para a semana seguinte. Além disso, o advogado dos Morales em Mérida havia confirmado que os fundos educacionais estavam protegidos por termos irrevogáveis, o que significa que as tentativas de Javier de liquidá-los poderiam ser contestadas como fraudulentas. Isso não será rápido, alertou Diego. Javier tem recursos e uma equipe jurídica sólida, mas cada movimento que ele faz nos dá mais evidências de sua má-fé, o que fortalece nosso caso. Enquanto isso, Carmen e Roberto se instalaram em um Airbnb próximo, determinados a estar presentes para mim e para as crianças durante todo o processo. A presença deles foi uma bênção, não apenas pelo apoio prático, mas também pela conexão emocional que ofereceram a Sofia e Emiliano. Durante um jantar improvisado naquela noite, as crianças compartilharam histórias de sua mãe, Helena, com uma facilidade que eu nunca tinha visto antes. Carmen acrescentou suas próprias memórias, pintando o retrato de uma mulher forte e cheia de recursos, profundamente dedicada aos filhos. "Você me lembra dela, Clara?", disse Carmen em certo momento. Não nos detalhes, mas no espírito. Ela também teria lutado com tudo o que tinha pelos filhos. A comparação me tocou profundamente, não apenas pelo elogio, mas pela sensação de continuidade que oferecia. Eu estava ocupando um lugar na vida dessas crianças que Helena havia preparado, não como uma substituição, mas como uma extensão do seu amor. Naquela noite, depois que todos foram dormir, escrevi uma carta para Helena, uma mulher que eu nunca tinha conhecido, mas cuja presença eu sentia cada vez mais. Não era algo que eu planejava compartilhar. Era uma maneira de processar meu lugar nesta família fragmentada. "Querida Helena", comecei. "Espero estar fazendo a coisa certa pelos seus filhos. Eles são extraordinários e prometo protegê-los com tudo o que tenho. Obrigada por confiar a mim os cuidados deles, mesmo que tenha sido em circunstâncias que nenhum de nós poderia ter previsto." No dia seguinte, recebi uma ligação de Benjamin Morales, o diretor do museu. "Clara, analisei sua proposta com o comitê de exposições, e eles estão entusiasmados. Queremos prosseguir com A Mão Invisível, como a exposição principal do próximo trimestre. Também aprovamos um orçamento inicial para pesquisa e aquisição de empréstimos. Você está pronta para liderar isso?" A confirmação foi um momento de triunfo, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. "Com certeza", respondi. "Começarei a trabalhar no plano detalhado esta semana." Assim que desliguei, Sofia e Emiliano entraram na sala, tendo ouvido parte da conversa. "Que incrível, Clara!", exclamou Sofia, me abraçando. Emiliano, mais reservado, sorriu timidamente. "Podemos ir ver a exposição quando estiver pronta?" "Claro", respondi, puxando os dois para um abraço. "E talvez vocês possam até ajudar com algumas ideias. Afinal, esta é uma história sobre mulheres que lutaram para serem ouvidas, algo que todas nós estamos aprendendo a fazer agora." Nos dias que se seguiram, o ritmo da nossa nova realidade se estabeleceu. As manhãs eram preenchidas com reuniões jurídicas e ligações para o museu, enquanto as tardes eram dedicadas às crianças, ajudando com as tarefas de casa, assistindo aos treinos de futebol de Emiliano e aos debates de Sofia, e simplesmente estando presentes um para o outro. Carmen e Roberto tornaram-se figuras constantes, levando as crianças para passeios de fim de semana e compartilhando refeições em família que pareciam cada vez mais naturais. Uma semana depois, chegou a audiência preliminar. Diego nos preparou para o que poderíamos enfrentar. Javier provavelmente compareceria com sua advogada, Patrícia Vargas, e tentaria se apresentar como a parte razoável, possivelmente minimizando suas ações financeiras ou me culpando pelo fim do casamento. "O segredo é manter a calma e focar nos fatos", aconselhou Diego. "Temos documentação sólida e a disposição das crianças em expressar sua preferência por permanecer com Clara será um fator importante. No tribunal,
Javier apareceu impecavelmente vestido, com sua postura profissional intacta, apesar das circunstâncias. Verônica não estava presente, o que me aliviou. Eu não tinha certeza de como ele teria reagido ao vê-la pessoalmente. Quando nossos olhares se encontraram, Javier fez um pequeno aceno de cabeça. Um gesto que poderia ter sido cortês em outro contexto. Mas agora parecia calculado. Uma atuação para o juiz e os presentes. A audiência se concentrou principalmente na ordem de emergência para o congelamento dos bens de Javier. Diego apresentou nossas provas. Os saques não autorizados, a tentativa de liquidação dos fundos educacionais e a documentação do espólio de Helena que financiou parcialmente a casa. Patrícia Vargas contra-atacou, argumentando que as finanças de Javier eram complexas devido à sua carreira de alto nível e que as alegações de má conduta eram exageradas. No entanto, a juíza, uma mulher de meia idade com olhar penetrante, não pareceu impressionada com a evasiva de Vargas. Sr. Ramírez, disse ela diretamente a Javier, a documentação apresentada hoje levanta sérias questões sobre a gestão dos bens conjugais e dos fundos designados para seus filhos. Até que essas questões sejam completamente investigadas, concederei a ordem de emergência para o congelamento dos bens em questão, aguardando uma audiência completa em 6 semanas. Alívio me inundou, mesmo sabendo que era apenas uma vitória temporária. Quando saímos do tribunal, Javier se aproximou, com a expressão tensa. Clara, isso não precisava ter chegado a esse ponto. Ainda podemos resolver isso em particular. Seu tom era conciliador, mas seus olhos tinham um quê de calculista que eu não conseguia mais ignorar. Javier, respondi calmamente, você escolheu esse caminho quando decidiu construir uma vida secreta pelas nossas costas. Agora, estamos lidando com as consequências, não só para mim, mas para Sofia e Emiliano. Por um momento, pareceu que ele iria discutir, mas então ele se virou e foi embora, seguido de perto pelo advogado. Naquela noite, comemoramos a pequena vitória com um jantar em casa, preparado por Carmen e Lucia. As crianças estavam mais animadas do que eu as via há dias, e pela primeira vez desde o fatídico telefonema, parecia que estávamos construindo algo novo, não apenas reagindo à destruição do antigo. Enquanto compartilhávamos histórias e risadas à mesa, olhei para Sofia e Emiliano, para minhas irmãs, para Diego, para Carmen e Roberto, e senti uma profunda gratidão. A traição de Javier havia destruído meu mundo, mas também me libertou para redescobrir quem eu era e o que eu poderia ser. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no meu trabalho no museu, desenvolvendo a exposição com um fervor que não sentia há anos. Laura Gomes tornou-se uma colaboradora fundamental, e juntas, identificamos várias peças-chave para empréstimo, incluindo um raro manuscrito iluminado, criado por uma freira do convento de Santa Clara. O museu começou a promover A Mão Invisível, como sua próxima grande exposição, e a resposta inicial do público foi encorajadora, com acadêmicos e a mídia expressando interesse na abordagem inovadora. Enquanto isso, os esforços legais continuavam. A auditoria forense revelou que Javier havia transferido mais de 5 milhões de pesos para contas associadas a Verônica, uma quantia que incluía não apenas bens conjugais, mas também fundos do Fundo Fiduciário das Crianças. Essas evidências fortaleceram nosso caso, e Diego entrou com uma moção para recuperar esses fundos, um processo que provavelmente se estenderia por meses, mas que oferecia esperança de justiça. Sofia e Emiliano, por sua vez, encontraram nova estabilidade. Com o apoio dos avós e de mim, começaram a processar a dor e a raiva que sentiam pelo pai. Javier insistia em visitas regulares, mas os filhos estabeleciam limites claros, preferindo encontros breves em locais neutros. Surpreendentemente, Javier respeitava essas condições, talvez ciente de que sua posição legal se enfraquecia a cada revelação. Um dia, enquanto eu revisava anotações para a exposição, Sofia entrou no meu estúdio improvisado na sala de estar. Clara, eu estava pensando, disse ela, sentando-se na beirada da mesa. Quero estudar História da Arte na faculdade, como você. Acho que seria ótimo contar histórias como as que você está expondo. Seu entusiasmo tão inesperado, mas profundamente comovente, me fez sorrir.
Isso seria maravilhoso, Sofia. E você sabe que estarei aqui para te ajudar em cada passo do caminho. Naquele momento, percebi que minha jornada não se resumia apenas a resgatar minha própria identidade, mas a modelar um caminho para as crianças, mostrando o que significava enfrentar a adversidade com coragem e propósito. O telefonema de Verônica durante o jantar em família havia destruído a ilusão do meu casamento, mas também desencadeado uma transformação que ainda estava em andamento. Uma transformação que estava me levando a um lugar de força, autenticidade e conexão mais profundo do que eu jamais havia imaginado. A história da nossa família, fragmentada, mas em processo de cura, continuaria a evoluir. Mas por enquanto, estávamos juntos, enfrentando cada desafio como uma equipe, e isso era mais do que suficiente. Se esta continuação da história ressoou com você, conte-nos de onde você está lendo e compartilhe suas impressões. Fique ligado, pois continuamos explorando histórias de resiliência e redescoberta.